Bom, gente, vamos começar então essa roda de conversa, tá? Conforme o pessoal for entrando, a gente vai adicionando aqui. Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Obrigado pela disponibilidade no meio dessa tarde para poder compartilhar conhecimento, aprender conhecimento. Obrigado ao doutor Marcos pela agenda, conseguir esse espaço para falar com a gente. Samuel também, que é bastante corrido aí o dia a dia, ainda mais como falou, está em crise hoje e está se disponibilizando, se empenhando aí para compartilhar um pouco da sua jornada e com certeza contribuir com a jornada de outros pacientes. Para quem não me conhece, meu nome é Elian, eu faço parte aqui da equipe da Vale Infusões e a nossa conversa hoje vai ser sobre espondilite anquilosante, tá? Antes disso, eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês, que esse encontro está sendo gravado, então, às vezes, alguma dúvida que a gente não consegue tirar na hora ou não pegou a explicação ali, alguma coisa assim, vai estar na nossa plataforma do YouTube posteriormente, tá bom? Para você ver quantas vezes quiser, poder compartilhar, tá? Se quiser abrir a câmera, fica à vontade para a gente ver vocês aqui, interagir. Como eu falei, essa é uma roda de conversa, então a participação de todos é muito importante, né? Tanto para a gente quanto para vocês. Mas se não quiser também, às vezes está no trabalho ou alguma coisa que impeça aí, fica tranquilo também, tá bom? E conforme for surgindo as suas dúvidas, os seus apontamentos, só levantar a mãozinha aí que a gente abre o microfone para você sanar essa dúvida com o Samuel e com o Dr. Marcos. Tá bom? E mesmo que essas algumas dúvidas a gente não consiga responder aqui, a gente vai transformar esse conteúdo também depois em posts, em, né, materiais diversos para estar levando essa informação. E agora, vamos para o tema propriamente. Primeiramente, vou apresentar aqui o Dr. Marcos Moreira. Ele é médico especialista em reumatologia. Ele atua aqui em São José dos Campos e atua também em São Paulo. Ele já está próximo aqui da Vale já desde o início, são quase 6 anos aí que a gente tem, que a gente é parceiro, que a gente sempre está nessa jornada, nessa luta pelo bem-estar do paciente. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente. E também o Samuel, o professor Samuel, né? Está com a gente em todos os eventos desde o início, ele junto com a Priscila, o pessoal da Espondilite Brasil, que é o blog dele, e da Dona Comprar junto com a Priscila também. Muito obrigado, Samuel. Vocês querem se apresentar, falar um pouquinho? Fique à vontade, doutor. Primeiramente, obrigado aí pela apresentação. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para a Miriam, que mandou a mensagem no chat aí. Dizer para vocês que é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou participando de um evento desse tipo. Eu nunca participei de roda de conversa com pacientes diretamente assim. Estou aprendendo a lidar ainda com esse tipo de tecnologia e de forma de interação, mas estamos juntos aí para tentar ajudar vocês. Vamos lá para aprender juntos aí, beleza? Obrigado, Samuel. Para quem está presente, sejam bem-vindos. Meu nome é Samuel, sou professor de Educação Física há 11 anos, mas por causa da espondilite diagnosticada há 16 anos, eu atuo atualmente só na única área da atividade física que é possível, que é na área aquática. E como o Lian disse, eu mantenho o blog Espondilite Brasil desde o ano do meu diagnóstico, que foi 2006. Quem não me conhece, então esse sou eu, paciente mobilizador das redes sociais em prol dos pacientes com espondilite anquilosante. Muito bom. Joia. Gente, a gente separou alguns temas, tá? Então eu vou estar direcionando as perguntas aqui para o doutor e para o Samuel, para eles irem esclarecendo para a gente, tá joia? Doutor Marcos, a primeira pergunta que a gente conversou até anteriormente, com relação à mudança do nome da espondilite, né, o CID da doença, por que houve essa mudança? Como que impacta a vida do paciente, a jornada dele? Qual foi essa diferenciação para a gente poder compreender como era e como está? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte, o CID, ele vai mudar como um todo, né? A gente atualmente usa o Código Internacional de Doenças, que é o do número 10, o CID-10. Então, toda doença que você tiver, se você for a um pronto-socorro hoje com uma dor de garganta, por exemplo, o CID-10, ele vai ter um código para essa dor de garganta. E isso está mudando a numeração, a nomenclatura, justamente para agregar aquelas doenças que não estavam incluídas no CID-10. E agora a gente vai ter o CID-11, que é a evolução desse CID. No caso específico da espondilite anquilosante, a gente sempre teve um problema aí com relação a uma subdivisão, digamos assim, da espondilite anquilosante, que é chamada espondiloartrite axial não radiográfica. Eu não sei se eu posso meio que dar uma aulinha para vocês aqui, eu acho que todo mundo
Tem o diagnóstico, né? Mas eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funciona. No diagnóstico da espondilite anquilosante, a espondilite ela se encaixa numa classe de doenças que a gente chama de espondiloartrites, na qual a doença a doença mãe, vamos dizer assim, aquela que tem a manifestação mais clássica, é a espondilite anquilosante. E aí você tem a espondiloartrite relacionada à psoríase, a doença inflamatória intestinal, a infecção, e você tem a espondilite anquilosante propriamente dita, e tem a espondiloartrite axial não radiográfica, que é um tipo de espondilite, digamos assim, que a pessoa ainda não desenvolveu uma alteração crônica do esqueleto. Então, você pega um exame de ressonância do paciente, ele tem uma alteração, tem um processo inflamatório, a pessoa tem os sintomas, mas se você faz uma radiografia, você não acha nesse exame alterações de evolução de doença. Para isso, a gente dá o nome de espondiloartrite axial não radiográfica. Com isso, os pacientes que tinham esse tipo de espondiloartrite, eles ficavam de fora de boa parte do espectro de tratamento. Então, você tinha que ficar meio que esperando o paciente desenvolver alguma lesão para ele ser enquadrado no diagnóstico de espondilite anquilosante e ter acesso a medicações. No novo CID, o que vai haver a espondiloartrite axial não radiográfica vai entrar como uma das subdivisões do CID-11, e a espondilite anquilosante ela vai ter uma mudança para espondiloartrite axial radiográfica, quando você tem ali a alteração de imagem. No fim das contas, para o paciente em si, para acesso à medicação, para acesso a benefícios, isso não vai ter grande impacto, não vai ter impacto negativo, na verdade. Pelo contrário, isso vai servir como um fator facilitador de acesso a medicações e a benefícios, porque se o paciente que tinha espondiloartrite axial não radiográfica, ele não conseguia ser enquadrado num perfil de pacientes para pegar a medicação, agora com essa mudança de CID, ele também vai estar coberto pela lei, vamos dizer assim. Então, vai haver um mecanismo oficial que consta, que comprova a existência daquele diagnóstico. É importante dizer também, gente, que a espondiloartrite axial não radiográfica não é uma espondilitezinha. Tem gente que acha que ter espondiloartrite axial não radiográfica significa que você tem uma espondilite que ainda não evoluiu. Não é bem por aí. São doenças diferentes. E o CID-11 ele vem para contemplar mais pessoas assim que estão doentes e que não eram contempladas anteriormente, mas prejuízo certamente não haverá. Acho que, na verdade, seria o sonho do paciente e do reumatologista, né? Que todos os pacientes não chegassem a ter alterações radiográficas. Então, nesse processo evolutivo natural da doença, fosse diagnosticado no início, antes de que haja uma alteração que consta, que aparece nas radiografias. Isso é verdade. É verdade. Desculpa, Leandro, só te falar. Assim, reumatologia é uma especialidade muito complicada, e eu costumo falar sempre que o médico que ele não tem o costume de olhar o raio-x, o médico que apenas olha o laudo, ele tem seríssimos problemas para fazer a reumatologia bem feita, né? Se a gente for observar, por exemplo, existe aí na faixa aí de 20% dos pacientes que desenvolvem espondilite anquilosante, eles não começam pela sacroiliaca, eles começam por alteração em coluna, né? E muitas vezes os sinais que são descritos, como por exemplo um sinal de Romanos ou uma outra coisa que você pode ver, inclusive na radiografia e não só na ressonância, muitas vezes ele não é descrito em laudo, né? E aí você acaba muitas vezes queimando etapa não, perdendo tempo justamente por esperar o aparecimento de alguma lesão tardia. Passa muito pela complexidade do problema, da doença em si, que é uma patologia complexa de ser diagnosticada e de ser tratada, mas muitas vezes passa também por desatenção, vamos dizer assim. Então, acho que essa avaliação, não pensar que espondilite é só ressonância de saco ilíaca, é uma coisa que a gente tem que ainda incutir bastante aí na cabecinha do pessoal que faz diagnóstico. Sim. Essa Eu mudança de... mesmo, nos meus quadros de atividade da doença, sempre há um debate bem grande no Hospital das Clínicas, são uma equipe de médicos, professores. Uma diz que eu não tenho espondilite, mesmo eu tendo tido
uveíte 2 vezes, mesmo eu tendo tido 4 casos na família, mesmo eu sendo HLA-B27 positivo, simplesmente porque minha sacroiliaca não tem uma fusão total, tem uma fusão parcial que aparece só em ressonância, e não em radiografia. E aí sempre tive esse, em meu caso, sempre mais predominantemente periférico. Eu tenho muita dificuldade ao andar quando eu estou em fase ativa. Eu preciso de apoio de muletas. Eu tenho dores excrucidantes de tornozelos, embaixo do pé, sobre o pé, parte interna, externa, malelo e tornozelo. E isso não é tão comum na espondilite, que seria bem mais preferencialmente que fosse axial. Então, há sempre esses debates que achando que é mais simples, sendo que eu tive que ficar internado várias vezes no Hospital das Clínicas, tive que fazer cirurgias, e teoricamente, para essa professora, eu não tenho espondilite porque não há alteração radiográfica na sacroiliaca tão evidente. Vai lá, Lian. O que você ia falar? Não, era com relação a essa mudança de CID, é que retrata muita dificuldade do médico e do paciente com relação ao acesso ao tratamento. Porque mesmo se identificando a patologia, você muitas vezes era obrigado a perder janelas de oportunidade de começar a tratar precocemente para que o paciente não evolua mal, devido a uma burocracia, uma forma engessada do sistema de nomenclatura da patologia. E com isso, acho que ficou evidente aí a facilitação em iniciar o tratamento desse paciente o mais breve possível. E aí a gente incorria numa coisa assim que, quando você quer auxiliar o paciente, né, muitas vezes você tinha que improvisar, vamos dizer assim. Então, você colocava lá um CID de espondilite anquilosante, colocava ali, fazia alguma relatório de justificativa, alguma coisa para poder tentar encaixar o paciente que você sabe que tem indicação para o uso daquela medicação, mas que ele não estava coberto pura e simplesmente por uma burocracia. Então, resumindo tudo que eu falei, o CID vai vir para ajudar, para simplificar o negócio. Vai mais ajudar do que atrapalhar. É engraçado que na lei brasileira mesmo, há um único momento em que a espondilite tem alguma prioridade, que é prioridade de julgamentos em processos na justiça. Então, a gente tem a prioridade de o processo da gente ser rapidamente julgado à frente de outros processos comuns. E na lei, diz, ainda é um nome mais antigo ainda, que é espondiloartrose anquilosante. Então, eu acho que no CID-9 deveria ser essa nomenclatura, na época que houve a aprovação dessa lei. E ainda há também algumas confusões, e alguns médicos, em alguns momentos, aparecem com ankylosante com C. Então, havia esse problema de alguns momentos, o nome e as nomenclaturas acabar confundindo a cabeça de pessoas do judiciário, ou da área de farmácia, que faz a dispensação de alto custo também. E aí, com essa nova padronização, que ela é universal, vai facilitar. Mesmo que na lei brasileira está espondiloartrose anquilosante, agora nós podemos tentar mudar lá em lei para a nomenclatura mais atual, ou os médicos usar a mesma informação que usavam antes. Espondiloartrose anquilosante, atualmente a nomenclatura é espondiloartrite axial. Então, desde antes da espondiloartrite axial, já havia esse problema e talvez agora a gente unificando fica mais fácil. Acredito que vai facilitar. Na verdade, essa mudança ela vem mais para desburocratizar mesmo, né? Como toda mudança vai ser um pouco lento aí até o pessoal pegar. Fala. E quando o senhor falou de para liberação de medicamentos, às vezes não liberava algumas medicações por causa de nomenclatura, aconteceu comigo. Quando eu fiz o pedido no meu primeiro imunobiológico, havia uma burocracia que na farmácia de alto custo exigia que o CID tivesse 3 dígitos, e na espondilite anquilosante é só 2 dígitos, M45. E eles negaram o medicamento para mim 2 vezes por esse motivo. Nem o médico dava o braço a torcer, colocaria M45.0, e nem a farmácia aceitava. E aí eu tive que ir para a justiça, eu perdi meses na justiça porque os dois estavam brigando. Aí depois, novamente, quando veio a mudança para o infliximab, a mesma burocracia a farmácia negou para mim. Aí eu saí lá fora da farmácia, peguei, era escrito de caneta ainda, coloquei .0 e voltei, e eles entregaram o medicamento. Mas aí é um caso de falta de sensibilidade também, né? Poxa vida. Difícil a gente falar da conduta ali, mas, poxa, um zerinho não vai mudar tanta coisa assim, né?
complicado. Depois eu tive outros médicos também que colocavam um CID diferente, sabe aquele a gente chama os casos off-label, o medicamento na bula está dizendo que não é para espondilite, mas ele está sendo usado para espondilite. Já tive médicos que fez essa forma também, colocou meu CID como sendo artrite reumatoide para liberar outros medicamentos e liberou normalmente. A gente nota aí uma evolução também no processo, no conhecimento até de quem trabalha na ponta lá na farmácia de alto custo, que, querendo ou não, o tempo leva as pessoas a conhecerem mais o processo, como funciona, conhecer mais a respeito da doença e entender, né, de fato aquilo ali. Então, às vezes, até o funcionário consegue, não vou dizer facilitar, porque ele não está ali para facilitar coisas que estão erradas, mas entender quando o problema é uma burocracia burra, né? E aí, hoje, a gente encontra ainda alguma facilidade, embora quando a gente pega alguma farmácia de alto custo que não seja, que a pessoa não tenha um jogo de cintura tão grande assim, aí a gente ainda enfrenta bastante problema como você enfrentou. E é importante falar assim, eu pelo menos falo muito que em reumatologia tempo é articulação, né? Então o tempo que você passou de raiva sem ter o acesso ao seu remédio, você estava fazendo aí uma progressão radiográfica acelerada. Ou seja, perda de tempo igual perda de articulação. Não dá para a gente aceitar isso em pleno século XXI, não é verdade? Sim. Falando de tratamento, né, do acesso, o que tem disponível hoje para o paciente, doutor, em relação à medicação, que está disponível no SUS, o paciente tem direito também pelo convênio, o senhor sabe dizer? Na verdade, é o seguinte, a gente tem algumas medicações, né? O tratamento inicial preconizado é o uso de anti-inflamatório. Claro que tem que ser feito controle médico contínuo, né? Agora, quando a gente parte para medicações mais complexas, vamos dizer assim, a gente tem, da classe dos imunobiológicos, nós temos atualmente a liberação de 5 medicações da classe de anti-TNF, que a gente chama, e atualmente nós temos 2 medicações que fazem inibição de interleucinas especificamente. Vou tentando dar uma aulinha simplificada para vocês mais uma vez. É o seguinte, é como se a gente tenta abraçar o processo inflamatório de uma maneira mais abrangente no começo. Então, eu inicio a tentativa com o uso de um anti-inflamatório simples, é como se eu estivesse jogando uma rede de pescador muito grande, mas com espaços grandes entre os gomos, né? E aí, se aquilo for funcionar, ótimo. Se não funcionar, eu jogo uma rede um pouco menor e um pouco mais específica para um peixe específico, vamos dizer assim. E aí a gente entra na categoria, por exemplo, dos anti-TNF. Se não funcionar, aí a gente joga uma rede menor e mais específica ainda, que é quando a gente passa para o passo das interleucinas. O que não significa que uma medicação é mais eficaz do que a outra. Depende muito do perfil do paciente, tá? Então, hoje, o que a gente tem mais disponível, indicado, é o uso de anti-inflamatórios inicialmente. Em alguns casos, nós podemos usar medicações como metrotexato, sulfasalazina. E aí a gente vai ter, das medicações mais sofisticadas, os imunobiológicos, a gente tem 5 medicações anti-TNF, que são aquela rede um pouco mais específica, mas nem tanto, e temos 2 medicações que fazem inibição de interleucina diretamente. E existe uma nova medicação aí que está sendo estudada para um futuro próximo, e ela promete inibição de interleucina em mais de um foco, vamos dizer assim. Atualmente, a gente consegue inibir interleucina apenas pela interleucina 17A, e agora a gente está tentando inibir interleucina 17F, o que significa que nós vamos usar 2 tipos de mecanismos ao mesmo tempo para tentar fazer controle de atividade inflamatória e controle de atividade de progressão radiográfica. Disponível no SUS, nós temos os anti-TNF, né? E as interleucinas, a gente tem uma medicação disponível de interleucina 17. Essa nova aí ainda depende de estudo, de ser aprovado e tudo mais, é um processo longo até lá, mas é importante o paciente com espondilite saber sempre que existem medicações sendo estudadas, é um mercado assim é bastante promissor para a indústria farmacêutica, e ser bastante promissor para a indústria farmacêutica significa que sempre haverá novidade no que tange a possibilidade de tratamento. E nós temos um norte aí de possibilidades a vir, caso você esteja já falhando algumas medicações recorrentes. Essa questão do que vem à frente do futuro,
O Samuel, acho que pode testemunhar muito bem isso, porque ele, lá no início, quando os primeiros biológicos chegaram aqui no Brasil, ele já enfrentava isso, né, Samuel? Então, o que tem de novo que vai fazer efeito? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Como foi essa experiência, Exa- Samuel? Exato. Quando eu tive o diagnóstico, há poucos dias eu fiz um post de algum reumatologista que fez o histórico dos medicamentos na área da reumatologia. E foi bem interessante de ver que os primeiros medicamentos lá, que ainda vinha o sal de ouro, depois vinha o corticoide, depois o metotrexato, depois o primeiro biológico que foi o infliximab aqui no Brasil em 99. Aí eu venho com o meu diagnóstico em 2006. 2006, quando eu iniciei, tinha 3 medicamentos, ou 4 no máximo, que eram todos anti-TNF. Eu iniciei com o Etanercept, depois o infliximab. Então, naquele momento, para mim era desesperador quando o Etanercept falhou. Para mim era um desespero, que eu sabia que só tinha mais 2 outras opções. Então, eu estava passando por momentos bem trágicos de ficar totalmente debilitado de cama, quando os medicamentos falhou, e eu pensar, putz, agora só tem mais 2 opções. Se o Etanercept funcionou para mim por 2 anos, e eu, naquele momento, com 30 anos, eu falava, expectativa de vida até uns 70, pelo menos, se um a cada 2 anos, eu só tenho mais 6 anos de medicamento. Aí depois foi vindo mais um, mais um. Aí depois, essa última vez que houve a última evolução, foi apareceu o inibidor de interleucina 17, por Centix. Aí agora o doutor dizendo dessa nova opção, que é um que amplia o espectro de atuação na interleucina 17, faz A, faz F. Então, motiva a gente a continuar a saber que o mercado continua movimentado com novos estudos e novas possibilidades. E um caso que eu vejo muito interessante nas redes sociais, a briga de pacientes, é dizer que a indústria farmacêutica não vai desenvolver a cura, já que perderia clientes. Ok, tudo bem. Quem diz isso pensa dessa forma, mas pensar um dia eu conversando com o diretor-presidente de uma grande farmacêutica, falei para ele sobre essa situação, ele falou para mim, ó, primeiro que se eu não acreditasse que a minha farmacêutica trabalha com a cura, eu nem estaria aqui. E segundo é que se uma farmacêutica descobrir a cura, ela tem todo o mercado. Ela não vai ter 10% do mercado com o medicamento A, ela vai ter 100% do mercado, ela vai ter um medicamento de longo tempo de patente que ela vai ser exclusiva para vender para o mundo inteiro. Então, todos eles são interessados em descobrir a cura também, não simplesmente manter clientes. E vendo por esse ângulo, é claro que eu acredito que haja pesquisas e que em algum momento pode haver cura, mesmo que não há uma cura num horizonte mais próximo, mas pode ter pesquisas que vá até a cura, porque uma grande farmacêutica ela vai ter 100% do mercado e ela não vai abrir mão disso. Sim, Exatamente. concordo com você. Na verdade, assim, existem algumas patologias que não é espondilite anquilosante, em que a medicina, a parte da reumatologia, já evoluiu para uma regressão muito importante do quadro inflamatório, mas isso passa por um estresse imunológico que você tem quase que zerar a resposta celular do paciente por um período de tempo. E tem complicações muito complexas e graves assim no processo. É algo que está em avaliação para algumas outras doenças. Eu tenho um paciente que fez tratamento com esse tipo de procedimento, não para espondilite anquilosante, porque ainda não existe essa técnica para isso, mas existe o norte. Eu acho que essa discussão que a indústria farmacêutica é a vilã da história, que ela não quer providenciar a medicação justamente para ganhar dinheiro para sempre, eu não sou muito fã de acreditar nisso, não, até pelo que o Samuel falou aí. Eu prefiro acreditar que é uma caminhada, a gente está no meio da caminhada. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Doutor, quando o senhor falou dessa pesquisa, há algum tempo na Inglaterra eu estudei alguns artigos, vi a fase 1, fase 2, talvez seja do mesmo que você esteja falando, que era tratamento, cura de uma doença autoimune, não lembro qual, mas a teoria era, usava uma quimioterapia, destruía todo o sistema imunológico da pessoa para o zero, e aí era um reinício do sistema imunológico com novos mecanismos que não se autoagredisse, como é o nosso caso. E aí, na primeira fase,
houve muita mortalidade porque o paciente volta da estaca zero no sistema imunológico sem nenhuma memória, teria que se expor devagarinho a todos os agentes contaminantes, vacinas. Exato. Aí depois, na fase 2, eu tinha visto que eles tinham desenvolvido um medicamento que neutralizava o sistema imunológico, mas não era como a quimioterapia, que a quimioterapia não destrói só o sistema imunológico, destrói outros órgãos juntos. E aí, nessa segunda fase, era mais específico só no sistema imunológico. E o problema seria esse de reintroduzir, recriar uma nova história do sistema imunológico da pessoa. É interessante, mas tem esse lado negativo que você tem a memória zero do seu sistema imunológico, que precisa de voltar a todas as vacinas, toda exposição controladas a todos os possíveis agentes contaminantes para não Exato. morrer de qualquer gripe. Exato. É importante dizer mais uma vez que isso não é aplicável ainda, nem em teoria, à espondilite anquilosante. É exatamente esse tipo de coisa que você falou, realmente é um reset que você faz, né? E você tenta começar do zero. Existem algumas doenças que são boas respondedoras, não vou ficar falando aqui, porque eu acho que não vem muito ao caso, mas no caso da espondilite ainda não é uma realidade. Mas só para a gente delinear assim que existe um caminho de possibilidade, só é preciso definir aí alvos, formas de você chegar aí com a maior segurança possível, coisa que até o momento a gente não tem. Tenho pacientes de doenças diferentes da espondilite anquilosante que fazem esse tipo de tratamento, que eu tive boa resposta, inclusive, sem taxa de mortalidade, mas é só para deixar o exemplo de que possibilidade tem e a ciência está caminhando aí para ajudar. O importante é ter perseverança, cara. O que o Liam falou aí agora. Você começou lá atrás, na época do Embrel, teve o desespero de achar que ia ficar desamparado e hoje você já tem aí algumas medicações a mais e tem mais medicações sendo estudadas e descobriu-se até que o uso de anti-inflamatório simples já é uma coisa que ajuda bastante, né? Então, com fé e perseverança a gente chega lá. Não pode sair acreditando e distribuindo fake news por aí também, que é uma coisa que mais atrasa do que qualquer outra coisa. Parabéns para você aí também pelo blog, viu? Andei dando uma lida lá. Obrigado. Esse sentimento de desesperança, porque é um sentimento, né? Porque a gente tem recursos, tem visto a medicina cada vez avançar mais. E esse sentimento de desesperança é até desde a fase do diagnóstico, né? Então, a pergunta aqui com relação à espondilite, se ela pode ser confundida com hernia de disco ou bico de papagaio. Mesmo o paciente hoje que precisa de um diagnóstico, ele sofre esse tipo de, de estar sem saída, de buscar algo que é desconhecido, né? Acho que essa é uma frustração, né, doutor? O resto dessa pergunta pode ser confundida com hérnia ou bico de papagaio? Vou responder em dois estágios aí. Bom, da parte da desesperança, Eliane, eu costumo falar com os meus pacientes sempre da oração da serenidade, não falando de religião nem nada do tipo, mas eu não sei se vocês já ouviram, que é uma oração bem simples, que ela é assim, ó: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, todas as vezes que eu faço o diagnóstico, eu falo para o paciente disso, para ele manter isso como um mantra na vida dele, que ele tem que ter serenidade para aceitar que o diagnóstico foi feito e é aquilo ali, coragem para saber, para fazer as coisas que ele precisa fazer, correr atrás da medicação, fazer exercício físico na água, como o professor Samuel falou, então não pode ficar parado ali só aceitando a desgraça acontecer, né? E sabedoria para saber que, apesar de que o diagnóstico é crônico, tem jeito de ter uma vida com qualidade. Não vai ser fácil, mas jeito tem, né? Então, assim, o importante é não esmorecer, é entender que ninguém quer ser diagnosticado, mas se for diagnosticado, meu querido, vamos para a luta, é o que tem para fazer, vamos para cima, não é verdade? Com relação à questão aí da espondilite, o bico de papagaio, a hernia de disco, são doenças diferentes, né? Quando a espondilite ela está com uma evolução muito ruim, ou seja, quando o paciente tem uma espondilite de muito tempo e que nunca foi bem tratada, o paciente pode desenvolver algumas estruturas que vão se assemelhar com o bico de papagaio, mas existem algumas diferenças. Daí a importância de ser observado o olhar do especialista vendo a radiografia propriamente dito. Na minha prática clínica, eu não sou muito fã de ficar me prendendo apenas ao laudo médico, né? Porque o bico de papagaio é o que a gente chama de osteófito, que é uma produção, um aumento da pontinha do osso na vértebra. Osteófito.
E a espondilite anquilosante, ela pode dar uma estrutura que se chama entesófito, que são, assim, parecidas, mas nem tanto. E muitas vezes vem descrito no laudo de maneira confusa. Às vezes a pessoa tem um osteófito, que é o bico de papagaio, e é descrito como um entesófito, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, pode ser confundido? Até pode, a lesão tardia, o bico de papagaio com o entesófito, mas existe uma diferença bem grosseira. Se o profissional tiver atenção e observar de maneira correta, a diferença é bem importante. Com relação à hérnia de disco, é muito mais uma questão de postura, né? Uma questão muito mais postural. Então, a hérnia de disco ela é muito mais por postura incorreta, questão de sobrepeso, trabalho com carga excessiva. Então, assim, geralmente a hérnia de disco, na questão de sintomatologia, ela se dá da seguinte maneira: você se sente bem, vai dormir tranquilo e acorda tranquilo, e aí quando você trabalha, você faz alguma coisa, no final da sua atividade, você está com dor. Isso geralmente é a correlação da hérnia. Então, você vai abaixar, vai pegar alguma caixa, alguma coisa, depois que você termina o movimento, você sente dor. No caso da espondilite anquilosante, é o contrário. Então, geralmente, a pessoa, quando ela fica em repouso, quando ela dorme, ou quando ela fica sentada muito tempo, quando ela vai dirigir, ela levanta, aí ela sente dor. Mas quando ela está ativa, aí não dói. Então, assim, é mais fácil você distinguir a espondilite da questão da hérnia de disco por conta dessa questão de sintomatologia. Com relação ao bico de papagaio, aí depende mais do olhar treinado aí de quem vai ver a sua radiografia. Não sei se eu fui claro. Não, foi sim. Perfeito. Para o próximo tema agora, doutor, eu queria tirar algumas dúvidas em relação às dúvidas que aparecem mesmo aqui na Vale com os pacientes, né, com relação à interrupção ou suspensão do tratamento. Se febre, gripe, ferimento, algum procedimento dentário, ou se está tendo alguma reação adversa, como queda de cabelo ou perda de peso por causa do medicamento, como que é tratado isso e quais são as causas que podem interromper ou suspender o tratamento? Se eu não fui claro, eu falo de novo, tá? Não, foi sim. É porque às vezes eu falo muito, gente, eu fico meio perdido aqui. Eu quero falar tanta coisa, eu fico meio perdido. Se ficar confuso, me falem, por favor, que eu tento ser mais claro, tá? Tá, joia. Da parte de interrupção do tratamento, falando especificamente do risco de infecção, né? As medicações imunobiológicas, as medicações que fazem o tratamento da espondilite anquilosante, elas têm um potencial de imunossupressão. Não é um potencial absurdo, aquela coisa, ai meu Deus do céu, a pessoa pensa que está tomando um imunobiológico e ela não pode sair na rua porque ela vai pegar doença de tudo quanto é jeito. Não é bem por aí, né? Existe um aumento da chance, mas não é tão evidente assim. Então, a regra é a seguinte: você está com algum procedimento cirúrgico marcado, vai haver alguma incisão, alguma quebra da pele, então, canal, cirurgia de tirar vesícula, qualquer cirurgia. No caso de procedimento cirúrgico, o ideal é que se interrompa a medicação imunobiológica, de preferência um ciclo antes do procedimento que você vai fazer. Como assim um ciclo antes? Vamos supor que você toma aí uma medicação que ela é semanal, né? Então, você vai interromper a medicação na última medicação antes do seu procedimento. Então, se ela é 7 dias antes você interrompe. Quando for completar 7 dias, que for o dia de você tomar a medicação, está na hora de você fazer o procedimento cirúrgico. Fez o procedimento cirúrgico, avalia como vai ser a recuperação. Recuperou bem, não está com nenhum abscesso nem nada, aí você pode retornar à medicação. Então, basicamente, os procedimentos cirúrgicos são os que dão mais medo. Ferimentos extensos, também existe a necessidade de você fazer a interrupção. Uma gripe, uma febre, aí tem que ser observado caso a caso, porque se a gente for observar todas as variações que você tiver ao longo da vida, você não vai poder ficar tomando a medicação nunca, né? Porque amanhecer com a garganta um pouco seca, por exemplo, se toda vez que você amanhecer assim, você for interromper a sua medicação, você vai evoluir radiograficamente. É preciso ter muito cuidado também, observar
que o paciente que está em uso de imunossupressor, ele tem que ser olhado como um todo. O paciente não pode pensar, poxa, eu tenho espondilite, tenho só espondilite, pronto e acabou. No caso de um ferimento extenso, por exemplo, de perna, você precisa entender, peraí, por que está com um ferimento? O paciente está com diabetes descontrolado, ele tem uma insuficiência venosa, não adianta eu só colocar na conta do imunossupressor que aquele ferimento não está fechando. Né? Então, eu preciso avaliar aquilo ali. Falou, poxa vida, será que a taxa glicêmica está boa? Será que fuma? Será que a parte de irrigação sanguínea em membro inferior está legal? Porque o negócio é sempre a gente diminuir o risco de infecção grave. Então, diminuir a chance. Eu nunca vou conseguir diminuir 100%, porque chance de ter infecção, eu e você, Lian, que não tomamos imunossupressor, nós temos igual todo mundo, certo? Quem toma imunossupressor tem um pouquinho mais. A questão é você tentar aumentar a chance de segurança do indivíduo. E aí, observar nuances, principalmente procedimento cirúrgico. Uma dúvida muito comum. Tem muita gente que tem medo de associar o imunossupressor com a anestesia da cirurgia. O problema não está no anestésico, gente. O problema está na infecção que você pode ter por causa da incisão cirúrgica, tá bom? E aí eu sempre faço uma cartinha instruindo que o antibiótico também pode ser usado. Tem gente que tem medo de utilizar o imunobiológico junto com o antibiótico. É o contrário. Se você está tomando ali um imunossupressor e tiver necessidade de tomar um antibiótico, aí que você tem que tomar mesmo. Não pode ter medo de utilizar esse tipo de medicação. Foi claro? Doutor, geralmente quando eu vou nas minhas consultas, eu me trato no hospital, então eu tô sempre lá, eu tomo uma dose, apesar de usar medicamento subcutâneo, uma dose eu tomo no hospital, trago uma dose para tomar em casa. E aí há sempre o questionário se está com algum ferimento, se teve febre, se está com algum problema respiratório, se tem problema para urinar. Então vem na minha cabeça, se a pessoa tiver uma infecção urinária simples, quem usa o medicamento em casa, que não vai ao hospital, ele deve usar o medicamento, ou com a infecção simples ele pode usar o medicamento normalmente e só suspender se for persistente essa infecção urinária? Então, aí é uma questão que a gente precisa discutir, que é o seguinte: existem muitas pessoas que têm infecção urinária assintomática. Então, a pessoa tem uma infecção urinária e ela não manifesta sintoma. Isso acontece, e acontece com bastante frequência. Então, olhando por esse lado, a medicação ela torna-se relativamente segura se você for observar o espectro de pacientes que têm infecção urinária assintomática, não fazem o exame de urina e mesmo assim se aplicam a medicação. No mundo ideal, se você comparecer a um centro de fusões com o seu exame de urina ou tiver sintomático, o ideal é que você não faça uso da medicação imunossupressora. Porque, como eu disse, o nosso objetivo é sempre diminuir o risco de infecção grave. Então, se você tem a ciência de que está com uma infecção, o ideal é que você interrompa a medicação, trate a infecção e depois volte o ciclo normalmente. Correto? Agora, vamos supor assim, você tomou o Humira hoje e descobriu daqui a 3 dias que está com uma infecção urinária. Você vai ficar desesperado por causa disso? Meu Deus, se eu tomei, vou morrer porque vou pegar uma infecção grave. Não. A possibilidade de você ter uma infecção grave por essa associação, ela existe, mas é muito pequena. Não há necessidade de desespero. Embora, se souber que há infecção, o ideal é tratá-la primeiro. E assim, a gente já estava comentando antes de começar aqui, né, Samuel, que alguns medicamentos fazem efeito, outros não. É muito essa questão da tentativa e erro, e cada paciente é único, né? Então, a trajetória, a jornada, a proposta terapêutica de cada um tem que ser pensada e testada e validada, né? Doutor, com relação aqui à queda de cabelo, a Veda colocou uma questão aqui, que ela faz o uso de Humira, e ela está otimizada, tomando semanalmente, porque além da espondilite, ela está com diagnóstico de Crohn também. E ela falou se o Humira tem risco de queda de cabelo, que ela está com medo de ficar careca. Isso é um medo comum das pessoas aí. Posso explicar mais uma coisinha? Temos tempo? Então, na verdade, é preciso como que funciona o ciclo do cabelo, né? Isso é uma questão muito recorrente no consultório, que é a queda de cabelo. O cabelo, ele obedece a um ciclo que a gente chama de ciclo anágeno e ciclo telógeno. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso.
tá? Na verdade, o ciclo anágeno é quando o cabelo está crescendo. O cabelo, ele cresce ininterruptamente. Então, se a gente pegasse um folículo piloso, que é onde nasce um cabelo, ele fica ativo ali por uns 4 anos seguidos, gerando cabelo para cima, à razão de mais ou menos 1 centímetro de cabelo por mês, durante uns 4 anos. E ele vai crescendo, 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 crescendo. Quando chega mais ou menos ali no 4º ano, esse folículo piloso ele tem que entrar num período de descanso. E aí a gente entra no período telógeno, ou seja, ele para de produzir o cabelo ali e o cabelo que estava crescendo ele cai, certo? Então, assim, por que que o cabelo de todo mundo cai? Porque todo dia existe algum folículo piloso seu na cabeça e que ele está entrando exatamente nesse período de repouso e o cabelo que ele produziu vai cair. E aí ele vai ficar, esse folículo piloso, geralmente 3 a 6 meses parado, esperando para começar um novo ciclo. Existem algumas situações em que você acelera o processo de entrada nesse período de eflúvio telógeno, que é quando o cabelo cai naturalmente. Exemplos que a gente pode dar para você, principalmente infecção, doenças de tireoide, alterações de vitamina, que fazem com que você acelere a queda do cabelo. O paciente com doença reumática, ele precisa ter muito cuidado, porque ele tem que ser olhado como um todo. Às vezes, deficiência de vitamina, às vezes, alteração de tireoide, que é muito comum em quem tem doença autoimune, também pode fazer o cabelo cair, não só a medicação. No entanto, a gente estava falando do ciclo do cabelo, quando o cabelo está nesse processo de crescimento contínuo, existem situações que podem fazer com que o fluxo de crescimento do cabelo diminua. E aí o cabelo cai mesmo quando ele deveria estar crescendo. Esse tipo de alteração, ele é mais comum de acontecer em processo de intoxicação ou utilização de medicações, principalmente os quimioterápicos, tá? Como a medicação imunossupressora, ela não chega a ser assim um quimioterápico, mas ele tem uma atividade, principalmente no caso do Mira aí que ela falou, do bloqueio do fator de necrose tumoral, você pode fazer uma interrupção desse ciclo de crescimento capilar, certo? E aí a questão que precisa ser observada é: realmente tem correlação com a medicação? Será que não tem uma alteração de tireoide por trás? Será que não tem uma alteração de vitamina por trás? Será que não tem um fator emocional ou alguma infecção que teve no período? Porque tudo isso precisa ser observado. Quando a medicação é o fator causador, realmente, o que precisa se observar é o seguinte: qual que é o ganho que você teve? Qual é a importância da medicação? Essa medicação eu posso retirá-la e você vai continuar tendo qualidade de vida? Se sim, eu posso trocar a medicação. Se não, aí nós temos que tentar encontrar subterfúgios, formas de tentar fazer com que o cabelo continue crescendo. Geralmente, existem alguns produtos que conseguem fazer uma proteção do folículo piloso, da parte capilar. Assim como a suplementação vitamínica, de vitamina D e B, geralmente consegue ter uma boa efetividade também. Mas muitas vezes, quando a medicação é um fator causador, ou existe um período em que vai haver uma redução ao longo do tempo da queda de cabelo, ou, infelizmente, precisa ser feita a troca, a depender da resposta. Ou seja, se vale ou não a pena, por conta da dor que a pessoa sentia, interromper o uso daquela medicação. Não sei se eu fui claro. Eu acho que foi sim. Samuel, tem alguma coisa a complementar, Samuel? Então, só para dizer que eu uso Mira há quase 10 anos e não tenho cabelo, mas não tem relação com Mira, não. É genético mesmo. Mas aí, Tá certo. só para complementar uma coisinha, gente, vocês estão assistindo, é muito importante. Não é porque tem espondilite que o problema é só espondilite, tá? Paciente com doença autoimune faz muita alteração de tireoide, mas assim muita alteração de tireoide, muita deficiência de vitamina. E muitas vezes os sintomas que a pessoa apresenta não têm correlação com a doença em si, mas sim com o geral. A gente tende a olhar assim e falar: poxa, eu tenho espondilite, tenho inflamação na vértebra, e é isso aí, pronto, e acabou. Tudo que eu tiver agora é espondilite. E não dá para ser por aí. Tem que olhar o todo. Doutor, você falando disso, eu mesmo estou com hipotireoidismo assintomático. Não há sintomas aparentes, mas quando eu faço a dosagem, consta com
hipotireoidismo e faço acompanhamento dessa parte. Então, acaba de corroborar com o que você acabou de dizer, que muitos pacientes têm a possibilidade maior de ter problemas de tireoides, disfunções de tireoides, quem tem doenças autoimunes. E é engraçado quando você fala que gente continua a vida, continua, a gente tem outras doenças, porque muitas pessoas acabam atribuindo tudo ao que acontece na nossa vida à doença de base que a gente tem, como causa de tudo que acontece, como se a vida não seguisse apesar dela. E sim, e assim, é preciso entender que existe uma linhagem da reumatologia que trata o que a gente chama de de artrite relacionada à tireoidite, né? Então, às vezes, você tem uma piora do processo inflamatório, não pela espondilite, mas pela tireoide que não está bem controlada. Então, isso é uma coisa, assim, que precisa ser visto. Se você faz o tratamento de espondilite e não está fazendo acompanhamento da parte de tireoide e suplementação vitamínica, faça, porque pode aparecer alguma coisinha que te ajude na caminhada. Maravilha. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para o fim, tá? A gente vai abrir agora para as perguntas, para os comentários. Vocês fiquem à vontade, se quiser abrir a câmera também, se tiver disponibilidade, claro. E eu vou começar aqui com uma pergunta da Rita Carolina, que está no chat. Ela queria saber mais sobre a uveíte e o comprometimento dos olhos com relação à espondilite, às doenças autoimunes. Entendi. Na verdade, é um assunto extenso, né? Você pode ter cometimento diverso, né? No caso das uveites. Inclusive, existem casos em que o diagnóstico da espondiloartrite, a própria uveíte de repetição, ela já é considerada uma espondiloartrite em muitos casos. Não estou dizendo todas as uveites, é preciso tomar cuidado, porque, assim, uveíte é um assunto extenso da reumatologia, não é só espondilite anquilosante que faz uveíte, você tem aí síndromes como doença de BC, por exemplo, artrite psoriásica, que faz em menor escala, algumas vasculites que podem fazer a uveíte, mas no caso da espondilite anquilosante propriamente dita, quando a gente fecha ali uma uveíte de repetição não responsiva a tratamento padrão com o oftalmologista, muitas vezes ela já entra para o reumatologista como um diagnóstico de espondiloartrite. E aí a gente entra, por exemplo, muitas vezes aí na questão do CID lá atrás, né? A gente quando não havia possibilidade de prescrição do imunobiológico para a uveíte propriamente dito, a gente teria que enquadrá-la como uma espondiloartrite. Então, hoje, com esse CID-11 modificado aí, a gente teria facilidade para contemplar até essas pessoas, né? Assim, um assunto extenso, acho que a Rita que falou, né? Ficaria, ficaria assim, bem grandão mesmo. Pra você ter ideia, semana passada eu participei de uma aula que demorou 2 horas e 40 minutos só sobre o uveíte em diversas doenças da reumatologia. Então, é preciso avaliar a câmara que você está compreendendo, se é uveíte anterior, posterior, se é uma panveíte, se existe algum sintoma isolado, algum sintoma isolado ocular, ou se existe comprometimento articular também. O que dá para dizer é que a uveíte é uma manifestação ocular, geralmente refratária a boa parte das medicações orais que você faz. Muitas vezes ela tem uma efetividade ao uso de colírios, mas a uveíte isolada em si já tem indicação para uso de imunoterapia, biologiterapia. Eu acho que ela levantou a mão para perguntar alguma coisa. Eu mesmo tive uveíte 2 vezes e depois que eu passei a usar a dalimumab, que por acaso acabou de ser autorizado para uveíte, eu não tive mais nenhuma uveíte. E tem um amigo velho de Belo Horizonte que ele saiu do oftalmologista para o reumatologista depois de algumas uveites e confirmou espondilite depois. Pois não, Rita, pode falar. Pode. Obrigada. Eu não tive o diagnóstico de uveíte, eu tive vários episódios de uveíte, mas não tive o diagnóstico. E agora eu estou com um buraco de mácula. Eu tive que fazer uma vitrectomia e uma catarata. Eu estou abatida porque tem mais coisas que surgiram e que eu estou muito confusa também.
Entendi. Mas você não tem o diagnóstico feito de espondiloartrite, de espondilite anquilosante? Agora tenho. Agora na Agora Vale você tem. Ah, entendi. e consegui tomar, estou tomando infliximab, mas só Entendi. que assim, chegou num grau e agora eu também tenho comprometimento cardíaco. Eu descobri que eu não sei se é congênito ou é ectasia da É aorta. a horta. Entendi. Bom, o que é preciso entender é que, assim, você pode fazer um acometimento de toda a estrutura ocular e gerar processos... Oi? A Estou mocinha está fazendo querendo entrar aí. acompanhamento. Seja Minha mãe, bem-vinda também. Então, você pode gerar processos cicatriciais na parte do globo ocular, em que ele vai gerando aderências, né? Quando o processo inflamatório ele é muito contínuo, e isso pode gerar uma perda de mobilidade, não é mobilidade, bem, ele fica mais rígido, e aí você pode ter as alterações estruturais que você teve. Infelizmente, isso é uma alteração tardia, por conta de uveites não bem controladas, né? Diga, pode você quer falar? acometer assim, o campo visual primeiro? Eu posso ficar sem visão Sim. periférica? E você fala em longo prazo? Ou você já está com esse tipo de sintoma? Não, eu já tinha esse tipo de sintoma há 8 anos atrás. Entendi. Então, você pode acontecer sim nas fases mais agudas, nas fases em que você tem um processo inflamatório mais ativo, você pode ter sim uma redução importante de acuidade visual. Uma situação importante que é ser dita, pegando o gancho, eu sei que não é o seu caso, mas, por exemplo, a uveíte infantil, ela é um caso grave que precisa, vocês que têm filhos aí, têm pretensão de ter e que têm espondilite anquilosante, é preciso observar sempre isso. A possibilidade de uveíte infantil pode gerar um déficit de acuidade visual para a vida inteira, em que a pessoa possa desenvolver isso que ela está falando aqui, de É ter o que dificuldade aconteceu. visual, para todo sempre, né? Até por um processo de que a pessoa fica com o olho tão inflamado quando ela é criança, que ela não consegue desenvolver o nervo óptico dela para identificar qual que é a capacidade visual normal. E aí, mesmo que o olho se cure do processo de inflamatório, ela vai ter um processo de dificuldade visual para o resto da vida, porque o cérebro dela não aprendeu com uma visão normal. Então, assim, o veíte é um negócio complicado, grave, não é só a espondilite anquilosante que faz, e o não controle da uveíte pode gerar processo acelerado de perda de acuidade visual. Uma situação, assim, importante, precisa ser avaliado. Vocês estão vendo aí, tem um caso que precisou, inclusive, ser submetido à cirurgia, né? E aí, E, assim, precisa fazer o controle a partir de agora para tentar evitar a progressão ainda mais. eu gostaria, assim, a ectasia da horta Uhum, tem que ser ascendente, é isso? Tem dois tipos. Eu uhum, ainda não encontrei uhum. já me Bom, esclareceram que um cirurgião vascular. entendi. Bom, aí é preciso avaliar caso a caso, né? Porque a ectasia, às vezes, nem sempre ela tem correlação com a espondiloartrite em si, né? Aí é preciso ver Então, extensão, tudo mais. sim, nem Certo? sempre, mas pode acontecer de ter um vínculo com a espondilite anquilosante. Geralmente não tem uma correlação direta, não. Existem, é por isso que eu estou te falando, o uveíte é um tema muito extenso. Existem patologias que podem ter correlação com parte vascular central aí, e podem gerar uveíte, mas aí é um assunto que a gente teria que dar uma aula aqui de 6 horas para poder passar tudo. Obrigada, Tá, doutor. já. Obrigada. Nada. Obrigado, Rita. Doutor, temos uma participação também aqui do Jackson. Obrigado por participar, Jackson. Ele fala que boa tarde, faço tratamento há 2 anos com Taurus, depois de vários anos com Cosente, e junto com a espondilite anquilosante surgiu a alergia chamada angioedema, com proibição de utilizar os analgésicos e anti-inflamatórios. Haveria alguma Uhum. novidade que possa ser indicado para ele? Eu sei que é caso a caso, teria que avaliar, mas tem Uhum. algum tipo de orientação que possa ser Não, na direcionada? verdade,
Na verdade, eu preciso observar aí o que foi a escala de tratamento dele feito desde o princípio, né? O paciente que tem doenças autoimunes de toda a linhagem, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, por aí vai, ele tem uma imunidade que tende a ser um pouco mais reativa, né? E a alergia, o angioedema, ele tem um viés alérgico envolvido. Então, é preciso saber qual é a parte medicamentosa que está gerando esse processo de angioedema nele. Ele fez uso de dois inibidores de antiterleucina 17, aí o Cotaltz e o Cosentyx, pelo que ele falou, né? O que tem de novo para aparecer é exatamente mais um inibidor de antiterleucina, então não dá para afirmar isso, mas talvez seja uma medicação que também gere para ele um angioedema, mas teria que ser avaliado caso a caso, não tem jeito. E avaliar as famílias anteriores, né, os anti-TNFs, para ver se existe a possibilidade de utilização. Uma coisa que eu diria para ele fazer, embora a conduta de cada um tem que ser observada do médico, né, é preciso ver a taxa de sensibilização da parte imunológica da alergia, tem então taxa de IgE, eosinófilos, e ver como que ele está dessa parte. Às vezes, uma dessensibilização alergênica consegue fazer com que ele tenha respostas interessantes aí, medicações que outrora geraram reações adversas. Então, acredito que jeito tem. Não sei se eu fui claro. Foi sim. Alguém tem mais alguma observação, alguma dúvida? Obrigado, já. Eu que agradeço aí. Samuel, tem alguma consideração, Samuel? Seu áudio está desligado. Gostaria de agradecer pelo convite e as pessoas que estão ouvindo ou que vai ouvir posteriormente no YouTube. Quem não conhece a Vale Infusão, eu não estou fazendo propaganda, mas ao mesmo tempo falando, vale muito a pena conhecer, porque é onde você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você. Eu vejo muitas pessoas dentro dos grupos de pacientes pedindo indicação de um reumatologista, de um nutricionista que conheça espondilite, de um psicólogo que conheça espondilite, e nada melhor do que todos os profissionais que conversam entre si, que está dentro do mesmo grupo, todos vai ter acesso ao seu prontuário, conhecendo o seu histórico, trabalhando em conjunto. Acho que vale muito a pena conhecer. Quem tem plano de saúde ou quem faz particular, vale muito a pena conhecer a Vale, tanto em São José dos Campos, quanto aqui em São Paulo, que está na região da Zona Leste de São Paulo. Fico muito agradecido por essas considerações, Samuel, porque assim, nosso foco é sempre cuidar do paciente da melhor forma possível, de forma integral. A gente sabe que a doença não é o paciente, é só uma parte, é uma parte difícil, mas é uma parte, e a gente se empenha aí em garantir em todas as esferas, seja social, seja medicamentosa, seja, né, em qual for, para poder dar essa assistência para o paciente, desde a burocracia até o bem-estar. O Dr. Marcos também compartilha desse mesmo sentimento com a gente, por isso que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, doutor. Se tiver alguma consideração para a gente encerrar, eu agradeço muito aí a disponibilidade da agenda de vocês no dia de hoje para compartilhar essas informações. Poxa, eu que agradeço, cara. Foi a minha primeira vez aqui, estava tremendo aqui de medo de conversar com vocês, mas acho que foi muito legal. Peço desculpas aí se eu falo muito, é porque eu gosto muito de reumato, então eu fico meio que querendo desenvolver o assunto, desenvolver, e eu sei que todo mundo tem que fazer suas atividades, aí acaba que eu me perco um pouco aqui, né, tentando explicar tudo, mas espero que tenham outras oportunidades, sempre que precisarem aí, estamos juntos, pode me chamar que eu tenho o maior prazer do mundo de conversar com vocês e tentar trazer um pouquinho da minha experiência no dia a dia e somar. Informação, cara, é chave de muita coisa nessa vida. Tem muita gente por aí que tem patologia, que está doente, que não tem o diagnóstico, ou que tem o diagnóstico e não tem um bom acompanhamento por falta de informação. Então, assim, vocês, principalmente aí o professor Samuel, parabéns mais uma vez, vocês são aí vocês têm que passar esse conhecimento para frente, passar informação, justamente para a gente conseguir tratar o maior número de pessoas possível e conseguir dar qualidade de vida para a maior quantidade de gente que a gente conseguir. Beleza? Grande abraço, brigadão e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado. Obrigado, Zeza. Um abraço.